Fala galera, beleza? Sem mais delongas, vamos falar hoje sobre APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E é importante vocês saberem que é a proteína do leite de vaca, e eu vou bater nessa tecla várias vezes, porque parece besteira, mas cai muito em prova e muita gente se apega a isso aí. Proteína do leite de vaca, não é leite de cabra, não é leite de, sei lá, tigre, leite de búfalo, é leite de vaca. Ou seja, é específico para o leite da vaca. Tanto que, no tratamento, uma das alternativas vai ser substituir por outros leites. Gravem isso, pelo amor de Deus, porque parece besteira, mas muita gente erra a questão de prova por causa disso. Então vamos começar fazendo um pouco da definição aí do que é alergia à proteína do leite de vaca. Ela nada mais é do que uma ampla gama de síndromes clínicas que vão trazer em comum uma alergia alimentar que é tida como a mais comum das crianças pequenas, até 2, 3, 5 anos de idade, é a alergia alimentar mais comum encontrada. Porém, o leite da vaca ele é tido como o terceiro alimento mais comum a fazer anafilaxia, tá certo? É importante fazer essa distinção. Mas não inclui outra alergia a outros tipos de leite. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla porque isso é importante. E por que isso acontece? Por que é específico ao leite da vaca? Porque é importante vocês certamente já ouviram nas aulas de puericultura que o leite materno, até os 6 meses, ele é insubstituível. Caso a mãe não consiga amamentar, ela não pode pegar leite de vaca, leite de cabra, leite de bode, leite de cachorro, leite de ninguém para dar no lugar do leite materno. Por que isso acontece? Porque a composição de cada leite é específica para cada espécie, para o que cada espécie precisa naquela idade para se desenvolver. E por isso o leite materno tem uma composição específica e ideal para a criança, que o leite da vaca vai ter para o cabrito e não para a criança. Então, por causa disso, até 6 meses ele é exclusivo. E uma das coisas que diferencia o leite da vaca do leite materno e dos outros leites é justamente a proteína. E no caso do leite da vaca, existem 2 grupos de proteína específicas do leite da vaca que estão em maior quantidade, que é a caseína e a proteína do soro, que é a lactoalbumina e a lactoferrina. Grave, proteína de soro e caseína, que são os nomes que mais caem em prova, tá bom? Tanto que cozinhar o leite ou o iogurte feito à base de leite de vaca, que precisa de acidificação, eles tendem a ser menos alergênicos, porque desnatura boa parte das proteínas, tá certo? Então é importante vocês saberem isso aí. O quadro clínico ele é variável, vai depender muito da resposta à proteína do leite da vaca, tá certo? Vocês vão ver que existem 3 tipos de manifestação clínica e a gente vai explicar detalhadamente cada uma delas e por isso o espectro ele é variado. Porém, é importante vocês saberem que mesmo a criança em aleitamento materno exclusivo, ela pode desenvolver a PLV. Como, Kevin? Simples. O leite materno, se a mãe estiver ingerindo o leite da vaca, a proteína do leite da vaca que a mãe ingeriu passa pelo leite materno para a criança. E por causa disso, uma pegadinha que cai nas provas é a criança que está sendo em aleitamento materno exclusivo desenvolver a PLV. E aí você fica na hora de responder, pô, será que é a PLV mesmo? Será que não é outra doença? Calma, a prova vai lhe dar alguma pista de que é a PLV. E ela vai certamente soltar que a mãe tem uma dieta rica em leite de vaca, em manteiga, em queijo, seja lá o que for. E aí você vai matar a charada de que a mãe está passando pelo leite materno as proteínas e gerando a PLV. Tá bom? E o que vocês precisam saber, que aí sim é o que mais cai na prova com relação à clínica, é que o grande marco para o surgimento da doença, e aí é a grande pegadinha, é que a manifestação começa quando introduz o leite da vaca na dieta. Ou seja, vai ter questão que a mãe, óbvio, vai passar os 6 meses de aleitamento materno exclusivo, mas quando chega a 7 meses, a criança começa a introduzir dieta complementar. E aí a mãe coloca leite de vaca, coloca fórmulas à base de leite de vaca, ou então a criança, o leite secou antes do tempo, comecei uma fórmula à base de leite de vaca. Ou então, a criança com 4 ou 3 meses, a mãe faz o erro alimentar na criança. Em vez de ficar o leite materno exclusivo, começa outras fórmulas. E aí, essa é a pista. Ela começa outras fórmulas, começa outro leite e a criança desenvolve a clínica que a gente vai falar. Então, essa é a grande pista. Essa é a grande questão. É a pegadinha que vocês precisam captar na prova. Pegadinha não, é o detalhe da prova que vocês precisam captar para sacar que é a PLV e não é outra doença. A clínica ela se subdivide em 3 grupos. O primeiro grupo é da reação IgE mediada. Essa talvez seja o mais importante e o mais cobrado em prova. Porque a reação IgE mediada é nada mais nada menos do que reação alérgica. Toda vez que você pensar reação IgE mediada, grave na cabeça, alergia.
Então, toda manifestação de uma criança que faz uma reação alérgica ao leite da vaca é reação IgE mediada. E qual é a grande característica da IgE mediada? É uma reação sistêmica. Então, a criança vai ter manifestação gastrointestinal? Vai, porque o intestino vai passar por uma reação inflamatória aguda. Mas, principalmente, reação cutânea, reação respiratória. Então, a criança começa a ter insuficiência respiratória, taquipneia, edema de glote. Ela pode ter racho cutâneo, ela pode ter edema generalizado. Ou seja, reação IgE mediada. E o grande marco é que começa em minutos a horas, começa rapidinho. Até 2 horas é o limite aceitável para você considerar que é uma reação imediata. IgE mediada, sinônimo de alergia. Já a não mediada já é uma coisa mais crônica, uma coisa mais arrastada, porque não é mediada por IgE, ela é mediada por células que vão chegar no intestino, desencadear uma reação inflamatória local, gerando repercussão, gerando alterações no epitélio intestinal, que vai levar a uma síndrome desabsortiva, que vai levar a uma diarreia aguda, secretora, osmótica, inflamatória, que seja. Ou seja, é um quadro mais arrastado, não começa rapidamente. Demora algumas horas ou até mesmo dias para começar a manifestação clínica. O que as provas gostam de cobrar é IgE mediado, é o sintoma ser rápido. Mas caso caia algo diferente disso, geralmente é trazendo 3 nomezinhos que eu vou colocar aqui, que vocês não precisam saber muita coisa não. Só grave o seguinte: reação não mediada por IgE, que é a reação tardia, pode se manifestar de 3 formas na prova. Primeiro, proctocolite ou proctite com diarreia, e aí é chamada a sigla FPAS, que é a enterocolite induzida por proteína alimentar, FPAS, que é a sigla em inglês, ou diarreia prolongada com síndrome desabsortiva, que é a enteropatia induzida por proteína alimentar, que é a FPE, ou doença pulmonar pelo leite da vaca nos bebês, que é a síndrome de Heine, tá bom? Grave esses 3 nomes, é simples para você saber que também faz parte do escopo da PLV, caso vocês vejam esse nome, já fica ligado. Ou o terceiro grupo, que é misto, então você tem componentes mediados por IgE, componente celular, e aí você tem um pouco das duas na clínica. O que você precisa saber é que esse misto existe, mas não precisa gravar para a prova, porque dificilmente, muito dificilmente, a prova vai botar para você um quadro misto e lhe perguntar se é quadro misto ou não, tá bom? Só saiba que pode ser mediado ou não por IgE, já é mais que suficiente, tá bom? O diagnóstico ele é clínico. E quando eu falo clínico, é simples. É você saber que quando tem leite da vaca na dieta, a criança sofre com sintomas. Quando você suspende o leite da vaca, a criança melhora dos sintomas. E depois que ela melhora, quando você reintroduz, ela volta a ter sintomas. É lógico, é óbvio. Ou seja, não precisei de nenhum exame complementar para diagnosticar a PLV na criança. E aí, o primeiro quadro, a primeira abordagem diagnóstica é o teste oral alimentar. É fazer isso que eu falei. A criança está com leite da vaca na dieta, suspende o leite da vaca na dieta, observa se melhorou e, quando melhorar, reintroduz para fazer o teste provocativo. Pronto, essa é a abordagem para a maioria das crianças com suspeita de APLV e é suficiente para fechar o diagnóstico. Ah, Kevin, mas tem prova que fala sobre IgE e tal, não sei o quê. Então, respire fundo e vamos lá. IgE específica para leite da vaca não é indicada para todas as crianças. A prova que cobrar IgE específica para o leite da vaca é aquela criança que está na dúvida, que você não tem certeza, ou que está muito grave, que você precisa de uma resposta imediata ou quase que instantânea. Ou a criança que tem sintomas graves, e aí você vai dosar IgE específica. Não é para toda criança. E o que você precisa saber do IgE específico, que algumas provas cobram como pegadinha, é o seguinte. A prova vai trazer que criança A teve um IgE específico dosado de, sei lá, 3.000 e lá vai fumaça. E aí a prova na alternativa vai dizer, IgE específica está muito alta, o que significa que clinicamente a criança vai estar muito grave, porque a quantidade do IgE dosado é proporcional à clínica. Isso é uma pegadinha que muita gente cai com gosto, vai feliz marcando, e está errado. E é a grande sinalização que eu quero trazer para vocês, que algumas provas cobram, pessoal. IgE específica não mensura a gravidade. Ela não denota, quanto maior IgE, maior a gravidade. Não, ela pode denotar risco. Ou seja, com mais alto IgE específico, maior é o risco de recorrer, de reincidir uma reação de APLV. Tá certo?
Então, o risco de ter novamente ou de ter talvez mais grave pode vir, mas não denota que com maior IgE específico, mais grave a criança está. Não, isso é errado. Ela não reflete gravidade, tá bom? Ela avalia o risco da criança ter novamente, tá bom? E por isso é importante dosar em algumas crianças com APLV, principalmente as que têm sintomas mais graves. É você avaliar esse prognóstico aí, esse risco de reincidência. O tratamento é 3 etapas muito simples e que a prova gosta de cobrar 2. Tem um que a prova não cobra muito, mas é legal vocês saberem. O primeiro e mais importante de todos é evitação. Eu falei para vocês que o diagnóstico é você suspender o leite da vaca e reintroduzir como teste provocativo. O tratamento da PLV é você suspender o leite da vaca da dieta. Se a criança está em aleitamento materno exclusivo, é suspender o leite da vaca da dieta da mãe. Pronto, esse é o primeiro passo e talvez o mais importante do tratamento da PLV. E a prova vai lhe trazer isso aí. Respira fundo, marca isso na paz. Não tem nenhum remédio específico, nada específico para a PLV. É você suspender o leite da vaca da dieta e esperar a criança melhorar dos sintomas. Lembrando que alguns alimentos podem vir com componentes de leite da vaca ali, ó, que você não espera. E aí isso pode desencadear. Então é importante sinalizar que às vezes a mãe tem que se atentar ao rótulo da comida que está dando para a criança, para não ter o risco de oferecer algo com leite da vaca e desencadear a reação. Às vezes a prova cobra que tipo de leite eu vou dar para a criança. E aí uma pegadinha, 2 pegadinhas. A primeira, suspender, não pode dar nenhum tipo de fórmula, nenhum tipo de leite. A criança vai ter que buscar outras fontes de outros nutrientes. É uma pegadinha porque você pode dar fórmula, mas a fórmula tem que ser extensamente hidrolisada ou com proteína elementar, ou seja, com aminoácido. Por que isso? Lembre o seguinte, proteína ela tem uma codificação específica, correto? A sequência de aminoácidos determina qual é a proteína. A reação alérgica é a proteínas específicas, que se você mudar a ordem dos aminoácidos ou quebrar eles, você vai determinar uma mudança do padrão da proteína e aí a criança não tem mais reação inflamatória. Então, extensamente hidrolisada com proteínas com cadeia menor ou aminoácido puro. Você pode dar para essa criança, é uma alternativa ao leite da vaca quando ela tiver complementar. Ou fórmula à base de soja, que também é outra pegadinha. Não pode nenhum tipo de leite, pode leite de soja, desde que crianças acima de 6 meses. O segundo, que não cai muito em prova, mas é legal você saber, é que faz parte do tratamento da PLV gerir reações. Vai traçar com a família um plano de emergência que eles vão recorrer caso eles identifiquem sinais e sintomas de gravidade. E, por fim, a reintrodução do leite na dieta. Você vai avaliar o histórico da criança, as reações que ela teve antes e os testes provocativos que você vai fazer, o que ela está respondendo. Se ela está respondendo favorável, pode ir reintroduzindo o leite da vaca na dieta. Se está respondendo grave, você continua suspenso até a criança não ter mais resposta. Até porque a grande maioria das crianças com 5, 6, 7 anos deixam de ter reação alérgica à proteína do leite da vaca. Então você não vai deixar o resto da vida a criança isenta de leite de vaca. Tá bom? Em alguns casos isso pode acontecer, mas é mais isolado. A grande maioria some. Tá certo? Uma pegadinha que a prova gosta de cobrar. Se a criança teve sintoma grave, você não pode fazer teste provocativo. É falso. Você pode fazer teste provocativo desde que ambiente hospitalar ou um ambiente que esteja com alguém assistindo isso aí. Um profissional de saúde, né? Um profissional médico. Tá bom? Uma coisa que pode ajudar é o nível de IgE dosado no diagnóstico. Porque aí sim, você vai avaliar o risco de reincidência. E aí, conforme ele, você pode reintroduzir o leite da vaca. Tá bom? Então eu espero que com isso aí vocês consigam fazer uma boa prova de PED falando sobre a PLV. Tá certo, galera? Um grande abraço.